Olá, eu sou o professor Paulo Nicoli Ramires e você está no programa de estreia chamado Barricada aqui na TVT. Hoje nós vamos discutir a Semana da Consciência Negra, especificamente o dia 20 de novembro, dia dedicado a Zumbi de Palmares. Eu já queria pedir desculpas por não termos mulheres aqui na mesa, mas é que muitas intelectuais importantes, não puderam comparecer por compromissos profissionais, a gente teve que desmarcar de última hora. Então, hoje a gente tem uma mesa repleta de convidados super especiais e eu vou anunciar eles agora para vocês. Convidamos o MC Pôneis, essa ilustre presença aqui, a gente agradece o fato de você poder estar no nosso primeiro programa. Também o sociólogo Danilo Ribeiro, que é sociólogo pela Fundação Escola de Sociologia e Política, compositor, mestrando no programa de pós-graduação da SPM, integrante do MNEMON, Grupo de Memória, Consumo e Comunicação. Também temos o Ronaldo Tadeu Souza, professor de política da UFSCar e pesquisador também do SEDEC, e também Vinícius Rodrigues, que é meu colega lá na Escola de Sociologia e Política, ele é antropólogo, pesquisador do NUMAS, curador independente, professor, como eu disse, da Fundação Escola de Sociologia e Política. Muito obrigado pela presença de todos. Então hoje a gente tem o nosso programa de estreia e melhor oportunidade é falar sobre a Semana da Consciência Negra. Por isso é o nosso programa de estreia, o nosso compromisso aqui da TVT com pautas sociais. Estamos na barricada. Então, bem-vindos ao nosso programa de estreia. E então, a partir de agora, a gente vai começar as nossas perguntas e rodadas de questionamentos. Dia 20 de novembro é a data destinada para lembrar a consciência negra em referência ao líder Zumbi de Palmares. E eu queria começar a primeira rodada de questões exatamente com Vinícius. Quem foi Zumbi de Palmares? Por que essa data é tão importante? O que ela traz? O que a gente tem que rememorar? E quais são as lutas que temos hoje em relação ao movimento negro? Por favor. Olá a todos os participantes da mesa, meus colegas. Obrigado, Paulo, pelo convite. Bom, Zumbi de Palmares foi líder do maior quilombo dentre os vários quilombos que existiram na história do Brasil, no período colonial, no período imperial e até as comunidades quilombolas que sobreviveram, né, e que são remanescentes aí desses quilombos. Zumbi dos Palmares, ele foi o líder, um dos líderes, né, porque não era... O Palmares era uma confederação de quilombos, né, uma confederação de vários quilombos que se aglutinavam em torno de várias lideranças. Zumbi dos Palmares, ele é um dos mais importantes líderes desses quilombos, né, que resistiram aí ao processo de escravidão. Então, os quilombos eram formados por pessoas negras escravizadas, né, africanos escravizados, principalmente de origem bantu, que a origem bantu, né, são falantes de línguas que estão ali na África, mais ou menos África Central, e mais ou menos ali também se espalham ali pelo sul, né, do continente africano. E a maioria dos africanos que vieram para o Brasil, que foram trazidos para o Brasil nesse processo de sequestro, né, eles eram de origem bantu. Então Zumbi dos Palmares provavelmente tinha uma origem bantu, até porque a própria configuração dos quilombos e a palavra quilombo, ela é uma palavra de origem bantu, e ele foi esse grande líder e ele se tornou essa grande imagem, essa grande referência de resistência das populações negras no Brasil. E aí a gente celebra no dia 20 de novembro, o mês da consciência negra, justamente celebrando, fazendo uma referência a Zumbi dos Palmares, porque essa data foi a data na qual Zumbi dos Palmares foi morto, né? Então é uma referência aí que a gente faz para a gente poder, enfim, construir essa imagem de luta de resistência negra no Brasil. Inclusive, enfim, muita gente da elite branca, né, desse pacto da branquitude, é contra essa data, né? E muito em referência a uma obra do Gilberto Freire, chamada Casa Grande Senzala, e ele é acusado nessa obra de ter inventado a democracia racial, né? Ou seja, a ideia de que não existe racismo no Brasil, que há uma tranquilidade tremenda entre as diferentes cores de pele, não há um respeito mútuo, uma integração. Mas vale dizer que o Gilberto Freire era netos, né, de latifundiários, escravocratas, foi acusado de ver a senzala do alto e do conforto da Casa Grande, era a denúncia do Florestan Fernandes, né, um grande sociólogo. Abdias também vai por esse caminho. Eu queria saber do MC Pôneis, enfim, o que você acha dessa visão que alguns brancos, muitos brancos chegam a dizer de elites, né,
abastados que não tem racismo no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, inclusive situações que você se envolveu com policiais, né? Pelo simples fato de ser negro, enfim. Você pode falar dessas ideias, por favor? Boa tarde a todos, boa tarde, Paulo, boa tarde, rapaziada que tá na mesa aí. Cara, pra falar do racismo, você tem que viver ele, tá ligado? Eles vivem, né? A branquitude vive o racismo, mas só que de forma agressora. Porque o racismo, ele, tipo assim, ó, o que aconteceu comigo em 2009, eu fui parado por uma abordagem no Jabaquara e tinha acabado de acontecer um assalto, acho que há 15 minutos, em Moema. Fui acusado, fui recolhido, fui preso e fui julgado por esse assalto. No dia do julgamento, fiquei 2 meses preso, aí o advogado conseguiu um habeas corpus, saí. No dia do julgamento, as vítimas desse assalto, que tinha sido em Moema, estavam lá e ninguém me reconheceu. Pelo contrário, me reconheceram como artista, mas não me reconheceram como ladrão. Fui solto, normal, ganhei audiência. Passa-se um tempo, eu tinha uma turnê para fazer na Europa. Eu fui até um cartório eleitoral para poder regularizar meu título, como eu sou do Rio de Janeiro e aqui em São Paulo é diferente. Eu tive que para poder ver essa parada. Quando eu chego no cartório, cara, eu dei uma sorte que o cara me reconheceu, tá ligado? O cara falou, pô, mano, negão, vai procurar um advogado que você tá pedido. Então, tipo assim, eu tinha sido julgado à reveria por ter dado tiro em cima de um policial que eu não tinha nem arma. Eu não tinha roubado ninguém, não tinha atirado em ninguém. E acabei sendo acusado, tá ligado? De ter dado tiro, de ter roubado. Passou batido. Não roubou, ganhou o processo. Então vamos acusar ele que ele tentou dar tiro em cima da polícia. Eu não dei tiro em ninguém. Tá ligado? Isso já é uma forma de racismo que é estrutural, mano. A sociedade vê um favelado como ladrão, como bandido. Pô, mano, se eles parassem para poder prestar atenção o quanto tesouro, o quantas joias tem dentro de uma favela, tá ligado? Eles forçam um empresário, um comerciante, a trabalhar ilicitamente porque eles não querem dar oportunidade justamente por causa desse racismo, por causa desse medo de perder. Você já imaginou um moleque desse, cara, que gera um negócio que é ilícito, da forma que ele tem que correr daqui, correr dali, correr de cá. Imagina se esse moleque pudesse tocar uma multinacional, se desse uma faculdade para ele, preparasse ele já com o conhecimento que ele tem de dentro da favela, certo? Você que é sociólogo deve estar entendendo bem o que eu estou falando isso também. Imagine se esse cara pudesse tocar uma empresa. Se ele consegue trazer dinheiro e lucros e fazer organizar um ilícito, imagine no ilícito. Então, tipo, o racismo, tá ligado? Ele é para dentro da favela. Ele é para dentro de quem mora na favela. Eles não querem ver um preto vencer. Pô, hoje tu vê preto na universidade, tu vê preto estudando, pô, tem aqui do meu lado um sociólogo. Tem aqui 2 caras que, porra, mano, tem aqui você um professor que contou sua história aqui, né, mano, que veio de fora, imigrante, e hoje é um cara que tá aqui, brigando por uma causa que também é sua. Não é só nossa, é sua. Sim. Tá ligado? Acho que o ser humano tem que ter um pouco mais de visão. Empatia também, né? É a palavra que inventaram, né, irmão? Acho que a visão é melhor. Tá ligado? De você olhar tipo assim, você olhar pra mim, eu sou preto, e você me vê como seu semelhante. Eu olhar pra você branco, e te ver como meu semelhante e te respeitar. Saca? A visão eu acho que, mano, que todo mundo dá o braço e se unir, irmão. Melhor pra todos. Não só pra eles. Não só pra nós, pra todos. Tá ligado? Essa é a minha humilde visão. E vale dizer que existe uma mentalidade, Sérgio Buarque vai dizer isso, entre outros autores, é uma mentalidade escravocrata ainda no pensamento brasileiro, né? Então, por que se paga tão pouco, né, para a mão de obra negra, principalmente, tantas desigualdades? Isso vai caracterizando o que a gente chama de racismo estrutural. Eu queria saber, Danilo, como que você enxerga essa situação? Você que também é músico, fez sociologia, foi meu aluno, inclusive, né? Sim. Como que você enxerga essa situação no cenário do mercado de trabalho, enfim, mesmo na universidade? Conta a sua experiência pra gente, por favor. Bom, primeiro eu quero dar boa tarde, agradecer a companhia de vocês. É muito legal estar aqui encontrando o Ponês, que eu já sou fã, o Vini, que eu sou fã, o seu trabalho que eu acho ótimo, te encontrar também. Mas quando eu penso hoje a gente tem essa conceitualização, né, do que de fato é o racismo estrutural. Acho que o professor Silvio fez um trabalho excelente com esse trabalho dele, esse livro, que elenca características, porque a gente tem um racismo no Brasil que ele tem uma dinâmica tão estruturada e tão engenhosa, porque também é um projeto político, né? Ela é tão engenhosa
favorece algumas pessoas de um modo tão grande que a gente precisa elencar características a entender. Então, quando o Silvio traz no livro dele a questão do judiciário, porque são as instituições que perpetuam, traz a questão social, de como a gente normalizou isso, se tornou aceitável, eu enxergo que essa estrutura ela é combatida de diversos pontos, e ela precisa ser combatida de diversos pontos. Quando o Silvio chega a trazer no livro dele, que chama a atenção dele, o fato do racismo reverso, e ele faz um comentário interessante, porque ele fala assim, se a gente fala de um racismo reverso, a gente parte da ideia de que existe um racismo que é normalizado. Então tem que existir o racismo reverso, ele seria um segundo racismo. Só que para ele ser segundo, teria que haver um primeiro. Então a gente normalizou o primeiro, né? Como sociedade, a gente normalizou o primeiro. Eu enxergo que é através de atos como esse, de conversas como essa, não só das conversas, mas ações, mas a gente conseguir reunir pessoas que vêm da música, da academia de assuntos que são sociais, que já são assuntos às vezes mais de comum entendimento, por vezes eu digo porque a gente consegue ter mais uma maleabilidade de tratar de assuntos sociais, até mesmo para assuntos mais espinhosos ou mais dinâmicos, como é o fato da economia, que a gente sabe que é um assunto que é muito difícil o brasileiro compreender. Então, quando a gente, eu digo atacar porque realmente é uma luta, né? A gente tem que atacar de vários modos esse racismo estrutural para a gente conseguir devorar essa baleia numa mordida por vez, né? A baleia, a gente só se come a baleia uma mordida por vez, porque ela é gigante. Então, acho que com o racismo a gente tem que enfrentar do mesmo modo. É na música, é na arte, é na política, é em todas as formas de expressão. Eu acho que é a partir daí que a gente consegue mobilizar a ponto de tensionar essa força pro lado só dos favorecidos, né? A gente fala muito do racismo, de como ele impactou as pessoas negras, do quanto somos desfavorecidos. Mas pouco se fala do quanto o racismo favoreceu pessoas brancas e do quanto elas ganharam a partir disso. E eu acho que já está no ponto também da gente trazer essas discussões, não só para o lado de cá, mas e o de vocês? E a herança? O quanto isso rende? Eu acho que faz parte dos debates que a gente pode caminhar. E sabe que o relato do MC Ponês foi tão interessante, né? E do dia 15 para o 16 de novembro, agora de 2023, saíram matérias mostrando que no Recife, durante 2 anos seguidos, 100% das mortes cometidas por policiais foram feitas contra negros. Em 8 estados brasileiros, a cada 4 horas, nós temos um negro morto. Então isso vai revelando o que é o racismo estrutural. Agora eu queria saber do Ronaldo, por favor, queria seu comentário, como que a gente também enxerga o racismo na desigualdade econômica. Bom, boa tarde a todos aí, meus colegas. O Paulo, agradecer o convite, parabenizar a TVT pela iniciativa do programa. Barricada, mais um programa para ajudar na luta dos de baixo. Acho que é uma iniciativa extremamente importante, uma iniciativa extremamente válida. E olhando os dados, nós observamos que, na verdade, é a radiografia do que é a sociedade brasileira. Então, é uma sociedade eminentemente racista, é uma sociedade onde o povo negro ele recebe os menores salários, o povo negro ele se encontra nas posições mais desfavorecidas do ponto de vista da estrutura do trabalho, e em contraposição a isso é a população que mais é encarcerada nos nossos presídios. Então, os dados, eles como eu disse, eles falam por si. É uma radiografia do que é a sociedade brasileira, é uma radiografia do que nós somos como povo, o que nós somos como sociedade, o que nós somos como distribuição de renda, o que nós somos como classe social. E eu acho que é importante enfatizar a questão da contraposição que se faz, e essa assimetria eu acho que é bastante significativa, que é justamente a população negra em posições bastante desfavorecidas, tanto do ponto de vista salarial como do ponto de vista da estrutura de trabalho, e, por outro lado, a grande população carcerária em que a maioria dos seus componentes ou dos indivíduos que ali estão ou que ali passam são de cor preta. Então, acho que isso revela muito o caráter da sociedade brasileira, revela muito o caráter do sistema político brasileiro, o sistema estatal brasileiro, que tem a clara intenção de encarcerar negros, que vivem nas periferias, nas favelas, Brasil afora.
jovens trabalhadores, jovens que eventualmente se mobilizam por meio da pequena economia ilegal das periferias. Então, eu acho que esses dados eles são bastante reveladores do que nós somos como sociedade, e enquanto uma sociedade, como dizia o velho Florestan Fernandes, que você citou aí no começo, Paulo, uma sociedade escravagista e que, de uma certa maneira, reproduz o que foi a dinâmica da escravidão por outros mecanismos, por outros artifícios institucionais, por outros artifícios econômicos, por outros artifícios culturais, por outros artifícios morais. E aí eu queria saber do MC Ponês como que a sua música, a sua arte ajuda na aquisição de reflexão, senso crítico e ação política, né? Como que você vê, eu tenho certeza que suas músicas traduzem, né, toda essa situação. Então qual que é o papel da arte, da música para o engajamento e para o movimento negro? Cara, primeiramente, tipo, a música. Se não fosse a música na minha vida, sinceramente, não sei se estaria até nem vivo hoje. Saca? A música com o favelado, cara, ela se tornou uma forma de alavanca, tá ligado? De te elevar a lugares que tu viu na televisão, tu viu, sonhou, mas tipo assim, pô, mano, acho que eu não vou chegar, acho que eu não vou nunca ir aí, pô, atravessar o oceano para ir cantar em outro país. Ainda não fui porque tive esse problema, mas já tive vários convites, né? E hoje, inclusive, tipo, lançou uma música mesmo com o pessoal da Bélgica, pô. Seria assim, às vezes o cara não poderia pensar nisso, tá ligado? A música, cara, ela é um instrumento que ela hoje me fez morar num condomínio, para analisar, né, como eu não tava falando de economia. Pô, mas eu tive que parar e cuidar do meu processo. Porque quando estava na mão de outras pessoas, tá ligado? Eu não vi esse dinheiro. E a molecada que tá assistindo aí, que tá vendo, vá atrás dos seus direitos, que vocês têm direito a muita coisa, tá ligado? Que pessoas não falam, qualquer coisa me chama no Instagram, me pergunta que eu vou te passar a visão. Eu fiz um curso, eu estudei, eu procurei entender de direitos autorais, direitos conexos, sabe? De direitos de imagem. Às vezes o nego fala assim, vem aqui, tem um clipe aqui, assina aqui. Não assina, irmão. Não assina porque você está liberando a sua imagem. Eu não libero a minha imagem pra ninguém, irmão. Eu, MC Ponês, não libero, tá ligado? Porque por que esse dinheiro não pode ser dividido entre nós? Por que tem que ficar só pra grandes pessoas, sabe? Pra grandes redes, pra quem tá... Não, irmão. Se a minha imagem vai associar alguma coisa, ela tem que estar associada a nós. Vamos ganhar esse dinheiro junto, vamos dividir esse dinheiro. E a música, ela gera uma renda incrível, mano. Incrível, tá ligado? Então acho que as pessoas devem procurar entender, procurar saber, tá ligado? Procurar entender o que eles estão fazendo, o que eles estão assinando. Porque tem pessoas que, mano, bota você um papel que assina aqui pra tu liberar 3 rubriquinhas, assinou no final e já era, marcha. Saca? Mas a música, ela é algo que tem, tipo, me potencializou a ir a lugares, ocupar espaços que eu nem imaginava quando era moleque. Saca? Tipo assim, porra, mano, eu comecei a cantar por obra de Deus, vou pôr assim. Deus me direcionou e começou a acreditar, e a música toca, né? Sexta-feira eu fiz um show e o moleque veio relatar que ele passou uma dificuldade com a mãe dele, que é onde entra no problema que ele estava falando do encarceramento. Uma mulher com um filho pequeno, tá ligado? Que, porra, foi parar na cadeia e no automático é abandonada porque o homem não vai visitar. A maioria não vai visitar. Sim, é uma covardia do caralho. Não vai, os caras não vão, não adianta. Saca? É uma covardia gigantesca. O homem não vai visitar, aí larga a mulher lá. E, tipo, foi um moleque aqui. Graças a Deus que o moleque abraçou a causa da minha música e, pô, tipo, veio pelo um caminho legal. Veio pelo um caminho de crescimento, que ele falou, pô, hoje minha vida tá maneira, mano. Mas, tipo assim, eu chorei muito ouvindo sua música da mãe. Porque eu vi a minha mãe encarcerada. E como, complementando o que ele estava falando, desculpa até fugir um pouco da sua pergunta, o sistema é negócio, cara. Prender preto é negócio. Quem que é o dono da quentinha, da marmita? Quem que é o dono do remédio? Para analisar. Quem vende viatura, algema, arma. Certo? Então é negócio, irmão. É negócio. Quanto que custa um preso pro sistema? Faz essa pergunta para vocês. É por isso que Abdias Nascimento, a gente estava conversando antes de começar o programa, dizia que todo negro no Brasil preso é um preso político.
A gente vai fazer um intervalo. Será que na volta você pode cantar, dar uma palhinha pra gente? Claro. Assim, enfim, mas assim, um minutinho. Claro. Então eu preciso fazer um intervalo, né? Estamos falando aqui no ponto, mas não saia daí. Nos próximos blocos a gente vai discutir outros aspectos do racismo e a luta contra ele no Brasil. Continue conosco. Pode rodar a vinheta. Estamos de volta aqui no programa Barricada e eu tinha prometido uma palhinha do MC Pôneis. Então, Paulo, ponês, irmão. Pôneis. Ponês de japonês. Pô, Paulo, aí não, Você sabe que hein, antes de meu? começar o programa eu tava nessa história ali, né? Pô, Paulo. Como que fala? É pôneis? Não, ponês. Ponês. É, ponês. Era japonês, aí aqui, ele ó. tirou já. Já me chamou de japonês preto, que não sei o que, já era. Né? Mas japonês preto, ele tirou já e ficou só o ponês e ia embora, marcha. Canta um pouquinho pra gente a palhinha, vamos lá. Vambora, rapaziada, tranquilo naquele speak. Vou te falar uma parada. Eu tô com o professor aqui apresentando Barricada. Só tem moleque brabo e aqui não tem segredo. Olha pra cara desses negão, que é o bonde desses pretos. Vou te dar uma ideia. Por favor, estoura o champanhe. Pega a visão, reflexão. Olha pra sua mãe e canta pra ela assim, ó. Mãe, dá-me o perdão, pois dessa vez não tive culpa. Senhora sabe como essa vida é maluca. Confie em Deus, porque Ele nunca vai falhar. 30 moedas fez o Judas vacilar. Tava no shopping de rolê com meus parceiros. Tinha um deles que não era verdadeiro. Fantasiado, fez de tudo pra eu rodar. Se pá, queria ver os caras me matar. A luz brilhou naquele momento. Deus estava ali presente no estacionamento. Fui enquadrado e perguntaram o meu nome. Eu respondi porque eu sou sujeito homem. Mente blindada, o carinha tava sério. Mal respirei, eu já tava lá no prédio. Desconfiado, perguntou qual era a minha. Ganhar dinheiro pra ajudar minha família. Pegou meu filho e levou como refém. Se pá, queria prender os meus bens. Moleque firme, só falando a verdade. Os cara ria porque tava tramado. Maior neurose, mas eu fui inteligente. Libertar os caras e eu fui lá pra Prudente. Cadeia cheia, sofrimento constante. A vida é louca. Aqui só tem sujeito homem, pega a visão, pô. Muito bom, muito obrigado. Bravo. Vinícius, agora a gente queria falar mais sobre o movimento negro aqui no Brasil, de uma figura muito importante que é o Abdias Nascimento, Sim. né, que é tido como um dos precursores, né, do panafricanismo. Explica para os nossos, para quem está assistindo o nosso programa, nossos telespectadores, o que é o panafricanismo, por que ele é tão importante, qual que é a crítica que ele faz a outros movimentos de esquerda e o que ele potencializa a luta, por favor. Maravilha. Bom, o panafricanismo é um movimento muito amplo, no sentido de que ele tem várias linhas, né? A gente pode pegar a linha do Marcus Garvey, que eu acho que seria a base do pensamento panafricanista, mas essa base também ela vai derivando e vai se modificando aí no decorrer da história. Pensando especificamente o panafricanismo do Abdias, eu acho muito interessante, né? Porque quando a gente pega a figura do Abdias historicamente, ele tem fases. Né? Existem fases na vida do Abdias. Então tem uma fase ali na década de 30 que ele está muito próximo da Frente Negra Brasileira, que ele está também muito próximo durante um pouco tempo ali do integralismo, enfim, mas na qual ainda, na década de 40, quando ele criou o Teatro Experimental do Negro, mas na qual ainda a ideia que circula dentro dos movimentos negros está muito relacionada com uma ideia de integração nesse modelo de sociedade que a gente vive hoje, né? Que a gente vive hoje, que a gente, enfim, historicamente sempre viveu, que é essa sociedade ainda a partir de um paradigma colonial, uma sociedade que pensa a branquitude, que pensa o ser branco como algo natural, e a forma de organizar essa sociedade num modelo europeizado é algo quase visto como natural. O Abdias, nesse momento, ele está pensando nessa ideia de integração, mas conforme ele vai aprofundando o seu pensamento racial, já na década de 60, 70, ele muda de perspectiva e começa a olhar cada vez mais para as epistemologias africanas, né, para o conhecimento africano e para uma ideia de unidade dos povos negros, tanto da África quanto da diáspora, né? Então, o panafricanismo do Abdias, nesse sentido, ele é muito importante para
ele serve como se fosse uma lente para a gente olhar para o Brasil, conseguir analisar o Brasil por uma perspectiva que não é uma perspectiva branca. Pensar a história do Brasil por uma perspectiva que é negra. Quais são os conhecimentos, quais as epistemologias, quais são os racismos muitas vezes velados que a gente consegue identificar a partir dessa mudança de perspectiva, né? Que não é mais de uma naturalização do modo de ser europeu, né? E de uma cada vez mais aproximação com outros modos de ser, com o modo de ser africano, com as culturas afro-brasileiras. Então, eu estava conversando um dia com os alunos em sala de aula e eu estava mostrando várias fotos do Abdias, né? E aí eu mostrei para eles como na década de 70 em diante o Abdias começa a se africanizar também, justamente por causa desse pensamento pan-africanista e desse contato que ele começa a ter com outros intelectuais, com a Aimé Césaire, que ele vai ter contato na década de 60, enfim, com uma série de intelectuais negros. Ele começa esse processo até de construção de uma outra figura, Abdias Nascimento, né? Um Abdias Nascimento que vai se aproximando cada vez mais de um griot africano em termos de vestimenta, em termos de discurso, e vai deixando cada vez mais de lado essa ideia de uma integração do negro numa sociedade branca, mas sim agora o projeto é de construir uma sociedade na qual o negro também seja um agente, né, nessa construção. Ele não vai só se integrar numa sociedade que já está construída. Não, ele vai ser um agente nessa construção dessa nova sociedade a partir das suas premissas. Então acho que o pan-africanismo ele ajuda muito a gente nesse sentido, pensando na perspectiva do Abdias. Eu acho que tem outras perspectivas do pan-africanismo que eu não dialogo muito, né, de um certo segregacionismo que eu acho que para o Brasil não faz muito sentido, né, do nacionalismo negro e etc. Mas na perspectiva do Abdias, que é essa perspectiva mais crítica da sociedade pautada na democracia racial, né, de desconstrução desse mito, eu acho que ela é muito potente até hoje para a gente pensar a situação das pessoas negras no Brasil e, né, tentar aí tensionar e confrontar o racismo que está naturalizado na nossa sociedade. Bacana, Vinícius. Brilhante exposição. Agora eu queria saber do Danilo sobre a sua pesquisa de mestrado, né? Conta pra gente, né? O que você está estudando, como que a música, né, ela pode ser um instrumento também, né, de luta social. Conta para quem está vendo a gente o que trata a sua pesquisa, que é feita pela SPM, não é isso? Na SPM. Vamos lá. Eu me formei em Sociologia pela FESP. A FESP foi o primeiro ambiente universitário ao qual eu pisei. Me formei em Sociologia e decidi ir atrás da SPM justamente por ser uma instituição muito forte na questão de comunicação e eu acreditar muito que o objeto que eu estudo é um objeto que... Às vezes eu converso com alguns amigos, até com a minha filha que tem 11, vai fazer 11 anos, e não é só uma questão de ser muito fã do objeto que eu estudo, mas é de eu acreditar que esse objeto que eu estudo, que é o grupo de rap Racionais MCs, eles têm uma potência que faz parte, ele pode e deve fazer parte, já faz parte agora do ambiente universitário, mas eu acredito que em outros espaços, inclusive de uma educação que pode ser da infância, do quão pedagógico há informações e ideias nesse trabalho. Então eu cheguei na SPM e trouxe uma ideia para o curso de comunicação, que é onde eu faço mestrado, de estudar o Racionais com uma perspectiva de semiótica. Então eu sou orientado pela doutora Mônica Rebeca, que é uma professora que vem da linha de memória, e memória e semiótica. Então a ideia do meu trabalho é entender o Racionais MCs a partir principalmente do Yuri Lotman, que é o grande teórico dessa linha de ciência, que o Racionais é um projeto da cultura, como tantos outros. Então, diversos artistas musicais, o Ponês é um deles, ele pode ser entendido como um objeto da cultura. E muitas vezes esse objeto de cultura, ele é significado e ressignificado. O Racionais MCs, na verdade, ele é uma projeção de um outro objeto de cultura que veio anteriormente. Seja o samba, seja o funk, as ideias que estão presentes no Racionais MCs vêm de outros músicos. Eu enfatizo na minha pesquisa principalmente o Tinco Ans, o Mateus Aleluia. Eu tento passar por alguns artistas negros que, além de enfatizar a questão de racialidade, trazem também o religioso, o sagrado, como elemento da sua música. Danilo, o Racionais tem isso. Não te cortando, o Racionais deveria ser tombado patrimônio da música, tá ligado? Exato. O Racionais me salvou em várias vezes que eu tava na mó neurose, boladão. Cara, eu lembro de passagens que às vezes eu tava vindo do Rio para São Paulo, mano. E o que me acalmava, sabe? O que me fazia acreditar que eu conseguiria chegar, que eu conseguiria acontecer, eram as letras do Racionais. Só até hoje. Sim. Às vezes eu paro, tipo, hoje já não ouço mais na favela, graças a Deus. Já ouço, né, num outro local que eu já consegui ocupar. Sim. Que é um condomínio, mas, porra, mano, é maneiro, tá ligado? Ver um cara
como você que estuda e falar do Racionais. Pô. Racionais eu tenho o máximo respeito. Tenho maior vontade de um dia parar pra trocar ideia com os caras, tá ligado? Sim, sim. Não de aproveitar pra ficar tirando foto, de ficar, sabe? Mas é pra trocar ideia, pra poder entender. Porque a mente dos caras, né, mano? É muito a nossa vivência, tá ligado? É muito, muito mesmo. A oportunidade que eu tive de conversar com a Meire na feira da GR6, que aconteceu nesse ano, foi do pouco tempo que a gente teve para conversar. Eu deixei muito claro a ela que essa intenção, claro que eu gosto muito do Racionais e adoraria ser próximo dos integrantes, mas o que me justifica como pesquisador é que daqui a um tempo que eu possa contribuir para que o conhecimento do Racionais faça parte de uma educação brasileira. Eu vejo esse movimento acontecendo, acho isso maravilhoso, acho que quando minha filha for mais velha, ela vai ver o Racionais no lugar que eu acho que eles já mereciam estar, e ainda não estão, mas estão aos poucos abrindo esse espaço. Mas inclusive o que você falou, Ponês, essa coisa de mudar de um território para outro, sair da favela para ir para o condomínio, faz parte da própria proposta que o Racionais traz, essa emancipação. Sim. Porque o Racionais também teve um momento que passaram sobrevivendo no inferno, e não que hoje não passa, em certa medida. Sim. Mas se quando você sobrevive no inferno você está numa periferia, isso não quer dizer que Cores e Valores está dizendo o que estava dizendo lá atrás. Traz uma ideia, principalmente de emancipação, e às vezes até pela ascensão material, pelo poder material que você consegue. Eu acho que os caras já fazia essa alusão a uma vida melhor, né? Sim. O nego fala ostentação, não, mano. Acho que uma vida melhor, mano. Um lugar digno, tá ligado? Dignidade, pô, isso mesmo. Cara, Comer bem, dignidade. se vestir bem, dormir bem, se alimentar bem. Pô, porque eu sou preto, sou favelado, não posso. Mano, eu gosto de andar ok, Exato, tá ligado? Naqueles piques, irmão. Eu gosto de ver meus irmãos bem, mano. É legal, mano, quando, pô, cara... tipo assim, às vezes, esses dias eu tava... Tem acontecendo coisas na minha vida, graças a Deus, muito boas. Eu parei assim, eu fiquei analisando, tá ligado? Se estiver tomando tempo, eu falei, mano, quantas vezes eu falei graças a Deus pra vitória de um amigo? Sim. Foram várias, tá ligado? Porque quando eu vejo, pô, mano, eu vejo um preto, mano, ou vários pretos assim, eu vejo vários homens, cara, que aqui a gente poderia estar preso ou morto. Sim. Todos nós aqui, tá ligado? Sim. A gente tá aqui, mano, debatendo, falando de pretitude, falando dentro de uma televisão com um cara que é professor, mano, que foi, inclusive, seu professor. Sim. Sim. Tá ligado? Eu tava pesquisando nas redes e o cara massa. E tu vê, tá ligado? A gente aqui ocupando esse espaço, trocando essas ideias, tipo assim, muito que o Racionais já falava. Sim. O nego falava que preto e dinheiro são palavras rivais, não, mano. Nunca foram. Nunca foram. Nunca vai ser, irmão. Nunca será. Porque, mano, o braçal tá aqui, tá aí. Hoje a gente trabalha com a mente também. Exato. O negão é dos números, irmão. É justo, é pensar que essa intelectualidade parte de lugares que muitas vezes foi dito que não se partia. Exatamente. Esse conhecimento, ver pessoas na academia que trazem essa perspectiva, que é um conhecimento que jamais a academia por si só, no conservadorismo que tem, conseguiria acessar. Então eu vejo que muitos intelectuais, muitas pessoas que se dispõem, e artisticamente também, principalmente, se põem porque a gente só começa a pensar numa possibilidade de uma melhora ou de uma vivência que não seja uma sobrevivência e seja uma vida legal, com bom sono, boa alimentação, da gente estar bem vestido. Isso faz parte de um imaginário quando você consegue, de fato, se estabelecer socialmente. E eu acho que o Racionais fez esse trabalho. Fez durante 35 anos e continuará fazendo. Então eu quero pesquisar essa linha onde os signos se traduzem numa obra contemporânea a ponto da gente entender aquilo como uma intelectualidade. Seja ela dentro da academia, mas também valorizando o que vem de um lugar marginalizado. E eu acredito muito que o Racionais tem essa potência. É isso que eu quero Fala bonito, me né, propor Paulo? estudar. Maravilhoso. Tô assistindo, só falta pipoca agora. Esse Diego fala bonito. excelente. Mano, Tô tendo uma aula aqui. Complementando a sua fala E eu também. queria saber do Ronaldo agora a respeito da política de cotas, né? Porque você foi meu contemporâneo lá na PUC, eu estudava com bolsa restituível, que a gente tinha que pagar assim a duras penas. Então eu lembro que a gente praticamente não via colegas negros, né? Puta, é verdade. Enfim, verdade. era assustador. E hoje você é professor de uma universidade federal, que é a UFSCar. Acho que você passou por todo esse trânsito, então eu queria que você falasse da importância da política de cota, o que faltou na nossa geração, quais foram as conquistas, o que precisa ser conquistado. Mas antes, a gente vai ter que fazer o intervalo, estão buzinando aqui no meu ouvido, e na volta você responde essa questão pra gente, tá bom? Tá bom. Então vamos pra vinheta, daqui a pouco a gente volta. Voltamos ao programa Barricada, o programa mais radical da TV brasileira, né? Esse é o nosso primeiro programa, mas eu acho que é o mais radical porque os outros estão cheios ali de comentadores meio reacionários, né? Enfim, então aqui a gente tá dando lugar de fala de verdade, né? Enfim, pessoas que
tem condições de falar sobre os assuntos mais importantes sociais. Eu tinha perguntado antes do intervalo para o Ronaldo como que foi esse trânsito, né, essa transição, quando não tinha política de cota, agora que tem, o que precisa melhorar ainda dessa política? Fala pra gente, Ronaldo, depois Vinícius comenta também. Bela pergunta, Paulo. Quando eu entrei na universidade, na PUC São Paulo, fiz graduação, fiz o mestrado lá, depois também logo no começo do meu doutorado na USP, a política de cota ela estava ainda se gestando. Na minha graduação, como você bem lembrou, havia poucos negros, muito poucos negros na graduação. Havia, evidentemente, não dá para dizer que sempre houve, mas havia negros na graduação, ciências sociais, havia ali alguns colegas que faziam, mas era um número ínfimo de pessoas que conseguiam acessar as instituições públicas e particulares de excelência, no caso PUC São Paulo, Fundação Getúlio Vargas e outras escolas de sociologia e política e outras instituições de pesquisa, de excelência, que tem uma preocupação com o conhecimento científico, tem uma preocupação com as humanidades, tem uma preocupação com o avanço da ciência. As transformações foram bastante significativas. Hoje o panorama das universidades, dadas as ações afirmativas, tem um resultado bastante importante. As universidades públicas hoje elas têm um perfil muito diferente. Essa política, ela efetivamente, tanto do ponto de vista da política de ação afirmativa, como a política ligado ao Enem, como a política de financiamento, e mesmo em instituições particulares privadas, essa política ela tem uma efetividade bastante significativa. Então, como eu estava dizendo, a população universitária hoje, o corpo discente das universidades hoje, em decorrência das políticas de ação afirmativas, são outros. Então, o público é outro, o perfil é outro, aí as demandas são outras, as exigências para o corpo docente são outras. Então, acho que houve uma conquista muito importante do movimento negro, e isso é importante frisar que isso não foi dado. Isso foi uma conquista do movimento negro, foi uma conquista histórica do movimento negro, e desde, como vocês estavam dizendo, desde do Abdias, Lélia Gonzalez, esses outros intelectuais e intelectuais que foram importantes para sedimentar as bases, para uma geração que veio na sequência, que passou a lutar de maneira mais institucional, inclusive para a política de ação afirmativa. Então, as universidades hoje elas têm uma outra perspectiva. Lógico que isso ela é uma questão ainda muito pouca, dada a situação do ensino superior no Brasil. Se nós formos fazer uma análise sobre quem acessa o ensino superior no Brasil, nós estamos numa situação ainda muito problemática. E fazendo uma análise de corte de classe, uma análise de corte de classe e raça, nós vamos ver que a população negra ainda acessa de maneira muito pequena as universidades. Então, há que se fazer ainda uma política de inclusão, uma política de ampliação de vagas, uma política de ampliação das estruturas de ensino superior em vários estados, a ampliação de vagas nas as estaduais. Então, acho que há um caminho a ser percorrido. Houve muito avanço, como eu disse. Então hoje, se você olhar o corpo docente hoje da UFSCar, onde eu estou trabalhando agora, da USP, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da Universidade Federal de Pernambuco, da própria PUC São Paulo, a Fundação Getúlio Vargas, a circulação de pessoas negras ela é muito grande, mas ainda há que se fazer um trabalho importante ainda para que o acesso que é um direito, importante frisar também, que o ensino, sobretudo no que diz respeito às universidades públicas, na medida em que o ensino é público, ele teria que ter um acesso muito maior do que ele tem hoje. Do mesmo modo que nós acessamos a educação básica, que é pública, do mesmo modo que nós acessamos a saúde no SUS, que é pública, as universidades públicas, elas deveriam ter um acesso maior ainda para toda a população brasileira, sobretudo aqueles que vêm das classes trabalhadoras, e nesse aspecto também cortado, a classe trabalhadora cortado com a questão de raça. Então, acho que é um caminho, houve conquistas importantes,
Hoje é impossível pensar a universidade sem a população negra, algo que era talvez dado de ombros em outros momentos, década de 90, era possível você pensar uma universidade sem negros, sem pessoas negras, sem mulheres negras, sem homens negros, sem pessoas trans negras. Hoje é impossível você pensar a universidade sem esse público. Hoje você quer os administradores das universidades, que são a sua maioria brancos, ainda, pensar a universidade hoje, eles têm que pensar com a população negra. Isso é um dado da realidade brasileira. Mas há que se percorrer ainda um caminho muito longo para que o acesso contemple muito mais a população pobre, trabalhadora e negra do Brasil. Vinícius, duas questões, né? Será que apenas a universidade precisa de cota? Será que a gente precisa de outras instituições públicas e privadas? E outra coisa, eu lembrei de um texto do Fanon que se chama Pele Negra, Máscaras Brancas. Ele era um psiquiatra, né, que falava muito do sofrimento psíquico, né, enfim, das mazelas, né, que o mundo dos brancos acaba causando, enfim, na população negra que tem, de alguma forma, acesso nesse mundo dominado dos brancos. Então eu queria que você fizesse um comentário sobre isso, né? Política de cotas, se existe esse sofrimento psíquico, se a entrada dos negros nas instituições dominadas por brancas foi tranquila. O que você sabe sobre isso? O que você tem para dizer, por favor? Eu acho que eu tenho a dizer isso muito a partir também da minha própria história pessoal, né? Porque eu não sou fruto das ações afirmativas, mas sou fruto de políticas de inserção de pessoas negras e pessoas de baixa renda nas universidades. Sim. Eu também fiz Ciências Sociais na PUC São Paulo, e eu entrei através do ProUni. Eu sou da primeira geração de ProUnistas, né? O programa começou em 2004, em 2005 eu estava entrando na faculdade. E eu não tinha nenhuma perspectiva de ir para o ensino superior. Eu já tinha terminado o colégio já há 5 anos, terminei o colégio em 99 e fiquei todos esses 6 anos, na verdade, fiquei esses 6 anos aí sem perspectiva de futuro, trabalhando, ajudando minha família, mas sem perspectiva de futuro. Então acho que juntamente, né? Não é para além, acho que juntamente com as políticas de ação afirmativa, essas políticas de inserção de pessoas negras, pessoas de baixa renda, dentro das universidades, elas também causam um impacto muito positivo na vida das pessoas, né? Então, às vezes a gente esquece um pouco, eu acho que o ProUni ele ficou um pouco relegado aí a uma influência ou uma importância um pouco menor, Calote, mas ele... né? Não quer pagar, não quer usar, não quer pagar. Mas ele é extremamente importante, né? E eu acho que essas políticas de ação afirmativa, as políticas de cotas, elas devem ser ampliadas também, pensando não só na universidade, né? Mas pensando também no universo do trabalho. Quando a gente pensa no serviço público, por exemplo, né? A inserção de pessoas negras dentro do serviço público. Quando a gente pensa também no setor privado, a inserção de pessoas negras no setor privado. Vou dar um exemplo. Há pouco tempo atrás eu fiz um trabalho para uma empresa, né, que era um trabalho de consolidação de um comitê de diversidade dessa empresa. E aí a gente fez um pequeno censo da empresa para saber, né, os recortes, os marcadores sociais das pessoas. Renda, localidade onde morava, raça, gênero, etc. E aí, bom, menos de 10% dos colaboradores eram negros e nos cargos de chefia não chegavam a 2%. Né? E eles queriam fazer um trabalho, né, focando na diversidade, mas eu falei, a primeira coisa que vocês têm que fazer antes de focar na diversidade é criar diversidade na empresa. Né? E aí é que é o trabalho mais difícil, porque envolve uma série de questões e as empresas não querem também mexer nesse vespeiro, porque, enfim, é uma situação extremamente delicada. Mas isso mostra como esses programas eles são importantes quando as empresas privadas, o serviço público, as universidades começam a pensar em, de fato, implementarem políticas de diversidade, né? Elas têm que, de fato, pensar em como vão manter essas pessoas nesses lugares também. Quando se pensa na universidade, para mim é uma questão hoje que eu tenho debatido muito. Atualmente estou fazendo o doutorado na USP, e uma das questões que a gente mais debate lá é como que a gente mantém também esses alunos, né? Porque eu tive uma dificuldade muito grande de me manter na PUC, mesmo sendo bolsista, né? Porque não é só não pagar a mensalidade no caso de uma universidade privada, é você se manter, você comprar livro, é você ter tempo para estudar, porque você é um aluno que trabalha, Ter o transporte você também. tem um transporte, moradia se você mora longe, e hoje a gente debate muito isso na USP. Xerox. Né? Como que a gente pode criar um programa para manter também esses alunos que ingressam no ensino superior? Né? Então acho que isso são pontos que eu acho que são interessantes aí para a gente pensar. E, bom, e sobre o Fanon, nossa, o Fanon eu sou apaixonado pelo Fanon. Desde que eu descobri o Fanon, faz uns 10 anos, eu sou apaixonado.
O Fanon tem uma história muito interessante, né? De quando ele escreve o Peles Negras, Máscara Branca, que essa ideia dele não se reconhecer num primeiro momento, né, como um homem negro, até porque não faria o menor sentido, dado, né, o fato dele ser caribenho. Então, ele estava numa sociedade que era, né, majoritariamente negra, e quando ele vai para a França estudar, é que ele é apontado pelo outro como um negro. Porque a gente geralmente descobre que a gente é negro quando alguém aponta pra gente e diz você é negro. É um conceito colonial, né? Colonial, exatamente. Né? Ele é apontado como negro. E aí ele deixa de ser francês simbolicamente naquele momento, porque até então ele se entendia como uma pessoa de um país colonizado, como um francês. Né? E ele deixa de ser francês simbolicamente quando ele é apontado como negro. Você não é francês, você é um negro. Né? E aí ele faz todo esse trabalho que é lindíssimo, no qual ele vai falar do sofrimento psíquico que isso causa, né? Que o racismo causa, que o projeto colonial causa nas pessoas. Por quê? Porque, basicamente, o racismo e esse projeto colonial, ele dissolve a sua identidade. Né? Ele não deixa com que você saiba quem você de fato é, de onde você de fato veio. Né, quais que são os seus antepassados, os seus ancestrais, quais são os pontos de conexão com o mundo que você tem, com o continente africano, por exemplo. Né, ele dilui a sua identidade. Né, ele faz com que você pense ser igual às pessoas brancas, mas as pessoas brancas não te tratam como se você fosse igual a elas. Mesmo a gente falando, né, sobre igualdade, com todos aqueles pressupostos aí do iluminismo, né, ainda assim, né, nem a igualdade, nem a liberdade, nem a fraternidade é para todos. Né? E isso gera um sofrimento psíquico. A partir do momento que você tem a sua identidade sendo dissolvida, você não tem um ponto de firmeza, de conexão, de enraizamento cultural, identitário, político, né? Além das violências que você sofre só pelo fato do seu corpo ser melaninado, só pelo fato de você ser negro, isso causa, de fato, muito sofrimento psíquico. E eu acho que o Fanon foi muito... ainda, né? Até hoje ele é muito importante nesse sentido, porque ele foi um dos primeiros a entenderem que, para além de todas as questões materiais do racismo e do colonialismo, existem essas questões que são de ordem subjetiva também. Né? E elas precisam ser trabalhadas simultaneamente, tanto a condição material objetiva quanto a condição imaterial e subjetiva. Perfeito, né? Bom, a gente está chegando no final do programa, mas eu queria as considerações finais de todos os nossos participantes. Eu queria ver se é possível, né? Não sei, tô inventando isso agora. O Danilo e o MC Ponês. Vocês. Agora tô que é bom, hein? Acertou, hein, Paulo? Eu queria saber se vocês poderiam fechar cantando pra gente, mas antes, uma palavrinha final do Ronaldo, do Vinícius. Vocês podem cantar juntos? Vamos pensar? Vamos embora. Racionais? Faz a consideração agora, faz depois. Faz agora, primeiro o Ronaldo, depois Vinícius. Vocês fecham cantando, façam as considerações finais, rapidinho que o tempo do programa tá acabando, por favor. Um minutinho. Bom, agradecer a convite do Paulo, agradecer o convite da TVT, parabenizar o programa, que a Barricada tenha longa vida na luta política e na luta pela emancipação dos desvalidos no Brasil, e que eu queria deixar de discussão, de debate hoje, nesse mês de novembro do Movimento Negro, e que para mim é uma questão fundamental, uma questão decisiva para o próximo período, é que o movimento negro e os negros, o movimento negro com muitas aspas, não dá para o movimento negro, pode ser um conceito, pode ser uma formulação mais específica, mas o movimento negro, e por todos os negros que estão no debate, por todas as mulheres negras também que estão no debate, é um grupo muito importante, é que hoje o movimento negro brasileiro ele está numa situação delicada, por um lado, essa situação tem algumas questões que precisam ser debatidas, e dentre elas é que há uma disputa no movimento negro que eu acho que é importante ser ressaltada. Então eu acho que é uma disputa entre um movimento negro que baseia a sua ação do ponto de vista da representatividade, que baseia a sua ação do ponto de vista de ocupar, de estar presente, de fazer com que o corpo negro esteja presente nas instituições privadas e nas instituições públicas, via parlamento, via esse tipo de situação. E há um outro movimento negro que assimetricamente hoje caminha com um pouco mais de dificuldade, que é um movimento negro que se pretende ainda ser um movimento negro radical, de esquerda, revolucionário, marxista. Então eu acho que há essa disputa, e eu acho que isso tem que ser colocado em debate, eu acho que isso tem que ser colocado em discussão,
E eu acho que é um momento importante para o movimento negro e todas as ações do Ministério dos Direitos Humanos, do Ministério da Igualdade Racial. Então acho que isso é importante ser ressaltado. A disputa hoje do movimento negro e que as coisas não são tão óbvias como a gente discute. O movimento negro é amplo e ao mesmo tempo ele tem as suas particularidades internas, as suas divisões internas. Como eu disse, esse movimento negro mais pautado pela representatividade e ocupação de posições, e um movimento negro mais revolucionário que parte muito da observação de intelectuais como Clóvis Moura, Florestan Fernandes e próprio Franz Fanon, numa outra chave mais econômica. Então acho que isso é importante e acho que tem que estar no horizonte dos próximo período. Obrigado pelo convite, Paulo. Sim. E agradecer meus colegas aí, o Ponês, o Vinícius, o Danilo. Prazer estar com vocês. Vinícius, 15 segundinhos assim só para se despedir. Que Muito estão rápido. cozinhando. Vamos lá. Agradecer os colegas. Paulo, obrigado pelo convite. Danilo, Ronaldo, Ponês. Uma honra estar com vocês. Considerações finais. Mês da Consciência Negra, novembro. Chega em novembro, todo mundo quer falar sobre questões relacionadas à negritude. Gente, os negros no Brasil existem o ano inteiro. Então abram espaços nas suas empresas, universidades, emissoras de TV, de rádio, seja lá o que for, para que essas pessoas negras tenham visibilidade o ano inteiro, não só em novembro. Só isso. E esse programa não acaba aqui, viu? Vocês vão ser chamados mais vezes ano que vem, quando o programa deverá voltar aqui na TVT. A gente fez esse programa piloto e agora a gente vai fechar o programa que estão buzinando aqui com Danilo, MC Ponês. Cantem à vontade. Só quero mandar um abração pro Bruno, Bruno Ramos. Muito obrigado por me apresentar esse homem aí. Grande abraço, Bruno, irmão. Todo mundo Chapa. conhece o Bruno aqui. Abraço. Daria um filme, uma negra e uma criança nos braços, solitária na floresta de concreto e aço. Veja. Olha outra vez o rosto da multidão. A multidão é um corpo sem rosto e coração. Ei, São Paulo, terra de arranha-céu, a garoa rasga a carne, é a Torre de Babel. Família brasileira, Dois contra o mundo. Eu e ela. mãe solteira de um promissor, vagabundo Luiz. Seguiu bem. É nóis, Paulão. Tamo junto. Agradeço. Parabéns. Obrigado pela audiência. Até o próximo programa.